Boa noite, a gente vai falar sobre o MCC, que é a manutenção centrada em confiabilidade. É um processo que, na maioria das vezes, ele é usado para determinar o que deve ser feito para assegurar que qualquer ativo físico, continue a fazer os seus usuários quererem que ele faça no seu contexto operacional presente. Boa noite, meu nome é Ivo Gabriel. A gente vai falar um pouquinho sobre manutenção centrada em confiabilidade, MCC. O que é manutenção centrada na confiabilidade? Manutenção centrada na confiabilidade pode ser definida como uma política de manutenção estruturada para selecionar as atividades de manutenção necessárias para manter a disponibilidade e a confiabilidade de qualquer processo produtivo, de modo que se reduza ao máximo possível o LCC, que é o custo de vida do ativo, no caso, ou do equipamento. Ela é uma manutenção centrada no que pode ser feito, não no que deve ser feito. E, no caso, isso ocorre bastante diferença. Ou seja, pode-se dizer que a manutenção centrada na confiabilidade consiste na seleção de estratégias de manutenção para cada ativo, visando manter determinado processo. Isso torna o MCC o modelo de manutenção mais rentável que existe, pelo fato de ser feito apenas o que deve ser feito para manter o ativo, e não o que pode ser feito. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a seção das estratégias de manutenção através da manutenção centrada em confiabilidade. Uma delas é a manutenção corretiva, onde ela consiste em manter todas as ações de manutenção realizadas após as falhas, sejam potenciais ou funcionais. A manutenção preventiva consiste em todas as ações de manutenção realizadas para reduzir a probabilidade de manutenção de ocorrência da manutenção potencial, no caso. Manutenção preditiva ou detectiva consiste em monitoramento de testes de confiabilidade de identificar e quantificar a severidade de falhas potenciais em estágio inicial. E a manutenção proativa, onde ela consiste na otimização contínua do processo de equipamentos através da experiência adquirida com os eventuais falhas de manutenção. Aqui nesse quadro eu vou falar um pouquinho desses 4 tipos de manutenção que foi apresentada no slide anterior, onde eu vou falar um pouquinho sobre a manutenção corretiva, a manutenção preditiva, a manutenção preditiva e detectiva e a manutenção proativa. Onde a manutenção corretiva, ela verifica mais itens não críticos, redundantes, sem consequências para o processo. A manutenção preventiva, itens de desgaste, padrões de falhas, conhecidos como consumíveis. E aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção preditiva e detectiva, onde ela visa analisar falhas aleatórias, itens não sujeitos ao desgaste, onde a manutenção preventiva pode introduzir falhas. No caso, ela serve mais para evitar a ocorrência de falhas na manutenção preventiva. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção proativa, onde ela faz análise de falhas e causas raiz, exploração etária, FMA e comissionamento. Ela é um complemento da manutenção centrada na confiabilidade. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os 3 objetivos básicos em MCC, que é diminuir ou eliminar a chance da ocorrência de falha, diminuir ou eliminar a severidade de uma falha e aumentar a chance de detecção de falha no estágio inicial. Onde isso tudo ela visa caracterizar e diminuir o desgaste do equipamento, para mantê-lo sempre ativo, evitando uma pausa, evitando uma pausa na operação, evitando um mau funcionamento, evitando a ocorrência de algum tipo de falha. Isso gerando custos, gerando benefícios para a empresa, onde o equipamento está atuando em questão. Por isso, ela é uma das mais rentáveis. Aqui, o que deve saber para trabalhar com manutenção centrada em confiabilidade? Eu tenho que saber quais são as funções dos equipamentos que devem ser preservados.
No caso, quais os itens, quais as funções que não podem parar de forma alguma. Quais são as falhas funcionais que estão propícias a acontecer. No caso, o que ele pode prever que pode acontecer com as falhas nesse determinado equipamento. Quais são os modos de falha, quais são os efeitos de falha, quais são as possíveis causas de falha, quais são as consequências severas dessas falhas e quais são as chances dessas falhas ocorrerem. Quais são as chances de detectar essas falhas em estágio inicial e quais são as ações de manutenção que devem ser aplicadas. Aqui, no caso, é um conjunto de análise de falhas, onde ele visa verificar as consequências caso ocorra algum tipo de falha e visa também que elas não ocorram. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o exemplo real de falha MCC, que é com o Paulo. Aqui nós iremos falar sobre os exemplos real de falha real de MCC. O exemplo que vamos abordar aqui é o compressor de gás natural de fazenda Balsamo. O compressor de gás natural de fazenda Balsamo apresenta as seguintes características que os diferem dos demais sistemas do núcleo de produção norte, a saber, possui uma capacidade instalada de 160.000 nanômetros dia de bem superior à capacidade do sistema, que é de 90.000 nanômetros. Todo o sistema é acionado por motor a combustão interna. Todo o gás comprimido é destinado à unidade de processamento de gás natural norte. Não há registro de perda de produção por falha de equipamentos nos últimos 2 anos. Apesar da flexibilidade operacional mencionada, a estação está submetida aos mesmos rigores de manutenção das demais estações que operam com maiores exigências de disponibilidade. Aqui é funções e falhas funcionais. O sistema foi dividido em 4 módulos funcionais: compressor, 72 componentes, o motor contém 39 componentes, a refrigeração do sistema existem 16 componentes e proteção e controle 28 componentes. Foram definidas 14 funções e 26 falhas funcionais correspondentes. Por exemplo, para a função comprimir até 80 nanômetros dias de gás natural, 5 psi para 900 psi, em 3 estágios de compressão, mantendo as pressões e temperaturas interestágios dentro dos valores do projeto e na potência requerida. No módulo do compressor foram definidas 5 falhas funcionais, a saber, parada total de compressão, vazão abaixo da requerida, alta pressão intermediária, alta temperatura intermediária e potência requerida maior do que a especificada. Aqui nós vamos tratar das tarefas de manutenção. A aplicação do diagrama de decisão de MCC definiu as seguintes tarefas de manutenção. Nessa tabela mostra que a periodicidade temos aqui a diária de 25, aí de 1.000 horas, de 2.000 horas, de 4.000 horas. E temos uma tarefa, somando todas essas tarefas, temos aí tarefas totais em 95, na BT temos 35 e na TDF temos 16. Conclusão do sistema. Os poucos dados de falhas disponíveis para os sistemas não continuam as informações numa maneira utilizável do estudo de MCC. Com isso, todas as periodicidades estimadas foram baseadas no bom senso e na experiência operacional do grupo de trabalho. A implementação do plano revisado pela MCC deverá ajustar o nível de manutenção do sistema à sua real condição operacional, o qual é diferente de outras estações que estão submetidas aos mesmos planos de manutenção. Com isso,
Espera-se reduzir os custos globais com manutenção sem comprometimento à confiabilidade do sistema. Agora é a vez aí do Denis falar um pouco sobre os equipamentos. Ok. O MCC na gestão de. Estão me escutando bem? Sim, sim, tá muito bom. Ok. O MCC na gestão de equipamentos da engenharia elétrica. Bem, a manutenção centrada em confiabilidade, ou MCC, é uma metodologia proposta pela engenharia de manutenção para garantir que dispositivos, máquinas ou qualquer produto realize sua função adequada sob as condições de operações determinadas, para um determinado tempo especificado, definindo qual as melhores estratégias de manutenção, certificando o controle dos riscos de segurança ambiental, qualidade e economia. Diante disso, os focos da manutenção centrada de confiabilidade são voltadas para preservar a função do sistema, identificar, classificar e priorizar, segundo suas consequências, as falhas funcionais através da aplicação de ferramentas de qualidade como o FMEA. Segundo a norma brasileira NBR 5462, manutenção é definida como a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo a coordenação destinadas a manter ou colocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Meu celular está travando. Alguém falou alguma coisa? Não, pode continuar. Ok. Que possa desempenhar uma função requerida, podendo inclusive incluir uma modificação do item. Diante dessa definição, que indica a combinação de ações e técnicas, os atuais avanços da tecnologia e todo o incremento de equipamentos elétricos utilizados na prática da engenharia elétrica, se faz necessário uma constante prevenção das falhas e das consequências dessas falhas, além da redução de custos da manutenção e o aumento da confiabilidade e disponibilidade. Para isso, é necessário que a gestão seja qualificada e especializada, adotando estratégias. Como solução, a manutenção centrada à confiabilidade se torna de extrema contribuição aos planos de gerenciamento dos equipamentos de engenharia elétrica, eliminando a improvisação e metodologias focadas em manutenção não planejada. Passou o slide aí? Passou. Ok. Meu celular está devagar. Enfim, quais são as vantagens de aplicação da metodologia na engenharia elétrica? A metodologia da manutenção centrada em confiabilidade na engenharia elétrica. Bem, a manutenção centrada em confiabilidade apresenta grandes vantagens para o gerenciamento dos equipamentos na engenharia elétrica. Dentre eles, os pontos fortes que podemos destacar são maior agilidade do equipamento, ou da equipe técnica na execução do serviço, visto que existirá um maior conhecimento sobre os equipamentos, resultando em diminuição das horas de mão de obra da equipe técnica, diminuição dos custos, visto que existirá um melhor planejamento das manutenções, potencializando o serviço e evitando também a compra desnecessária de peças, redução de falhas no equipamento, visto que haverá maior planejamento e acompanhamento das manutenções, otimização do serviço e maior conhecimento sobre os equipamentos, implicando em maior disponibilidade e prolongando a vida útil do parque tecnológico. Também, maior cuidado e prevenção das especificações de fábrica do equipamento, uma vez que evitará manutenções desnecessárias, deficientes e que podem interferir em seu desempenho. Também o retrabalho será evitado, visto que a manutenção será mais eficiente e a operação será adequada, e maior segurança ambiental. E então é só isso. Pronto,
nossa apresentação se resume a isso, no caso, as principais vantagens das questões de MCC, no caso, o que ela visa, o que ela vem agregar, como ela se sai. Os componentes são eu, Ivo Gabriel, Paulo Henrique e o Denis.